Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu mais essa oportunidade de te adorar, de engrandecer o teu nome, Pai amado, de te agradecer, Senhor, pelas maravilhas que tu faz em nossas vidas, Pai. Maravilhas, Senhor, bênçãos que não merecemos, Pai, pois somos pecadores, somos falhos, somos muitas vezes, Senhor, te traímos, Pai amado, te traímos com coisas insignificantes até, Pai. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pelas tuas provisões, meu Deus. Obrigado pela bênção que o Senhor nos dá de alimentação, Pai amado. A água que bebemos, Senhor, é o Senhor que provê isso, Pai amado. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Porque a tua misericórdia, meu Deus, é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos dá aquilo que merecemos, que é a tua ira, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado pelo teu amor lá na cruz, Senhor. O teu amor, Senhor, que é o teu Filho Jesus Cristo, que se humilhou, Pai amado, se tornou homem como nós, meu Deus, porém sem pecado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado por esse sacrifício, que foi através desse sacrifício, Senhor, que fomos libertos da escravidão do pecado, Senhor. E hoje temos vida em Ti, Senhor. Vida essa que só existe em Ti, Senhor. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida, senão o Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, obrigado por esse devocional que vamos fazer agora, Pai amado. Peço, meu Deus, que o Senhor abra nossa mente, nossos ouvidos, meu Deus. Nos dê compreensão, entendimento, sabedoria da Tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. Setembro. O devocional é referente a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Versículo 25. Nós vamos ler do versículo 16 até o 26, tá bom? Que diz assim, uma introdução dessa parte. O Espírito de Deus e a natureza humana. Paulo contrasta dois modos de vida. Um dirigido pelo Espírito de Deus, outro controlado pela natureza humana. Em Romanos 7, 14 a 25, Paulo explica que não podemos fazer aquilo que queremos, isto é, obedecer a Deus, enquanto estivermos sendo dominados pela natureza humana. Efésios 2, versículo 3. E essa parte de Gálatas 5 inicia assim. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque
o que a nossa natureza humana quer é contra o que o espírito quer. E o que o espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Amém. Essa passagem esclarece muitas coisas. E o devocional de Spurgeon diz: as duas coisas mais importantes em nossa santa religião são a vida de fé e a caminhada de fé. Aquele que entende acertadamente essas duas não estão distantes de ser mestre em teologia experimental, pois são pontos vitais para um cristão. Você nunca encontrará a verdadeira fé desacompanhada da verdadeira piedade. Por outro lado, você nunca descobrirá uma vida verdadeiramente santa, que não tenha como raiz uma fé viva na justiça de Cristo. Ai daqueles que buscam um sem o outro. Há alguns que cultivam a fé e esquecem a santidade. Esses podem ser muito bem ilustres na ortodoxia, mas cairão profundamente em condenação, pois guardam a verdade em iniquidade. E há outros que se esforçam por uma vida de santidade, mas negam a fé, como os antigos fariseus, a quem o Mestre chamou de sepulcros caiados. Precisamos ter fé, pois essa é a fundação. Precisamos ter vida de santidade, pois esta é a superestrutura. Para que serve a simples fundação de um edifício para um homem em dia de tempestade? Pode ele se refugiar nela? Ele quer uma casa que o cubra, assim como a fundação para essa casa. Da mesma forma,
nós precisamos superestrutura da vida espiritual, se desejamos o conforto no dia da dúvida. Mas não busque uma vida santa sem fé, pois isso seria como construir uma casa que não pode sustentar abrigo permanente, pois não tem fundação em uma rocha. Deixe que a fé e a vida estejam juntas, e como as duas colunas de um arco, farão nossa piedade duradoura. Como a luz e calor fluindo do mesmo sol, elas são igualmente repletas de bênção. Como os dois pilares do templo, elas são para a glória e para a beleza. São duas correntes da fonte de graça, duas lâmpadas acesas com um fogo santo, duas oliveiras regadas com cuidado celestial. Ó Senhor, concede-nos hoje a vida interior, e ela se revelará exteriormente para a tua glória. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos 7. Salmo 7. Oração pedindo ajuda. Uma introdução diz: súplica de um homem acusado de praticar o mal. Ele pede a Deus que prove a sua inocência e castigue os seus inimigos. Referência Salmo 35. Primeiro, oração pedindo ajuda contra inimigos cruéis. Versículos 1 e 2. Segundo, o salmista não é culpado. Versículos 3 a 5. E terceiro, pedindo para que Deus julgue. Versículos 6 a 9. Quarto, Deus castigará os maus. Versículos 10 a 13. Quinto, as pessoas que fazem mal são atingidas pelo mal que planejam para os outros. Versículos 14 a 16. E sexto, uma oração de louvor. Versículo 17. E o Salmo 7 inicia assim: Ó Senhor meu Deus, em Ti encontro segurança. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Não permitas que eles, como um leão, me peguem e me despedacem, sem que ninguém possa me salvar. Ó Senhor meu Deus, se tenho feito qualquer uma destas coisas, se cometi alguma injustiça contra alguém, se traí um amigo, se cometi sem motivo alguma violência contra o meu inimigo, então que os meus inimigos me persigam e me agarrem, que eles me deixem caído no chão, morto e largado sem vida no pó. Ó Senhor, levanta-te com ira e enfrenta a fúria dos meus inimigos. Levanta-te e ajuda-me, porque tu exiges que a justiça seja feita. Ajunta todos os povos em volta de ti.
e de cima reina sobre eles. Ó Senhor Deus, tu és o juiz de todas as pessoas, Julga a meu favor, pois sou inocente e correto. Eu te peço que acabes com a maldade dos maus e que recompenses os que são direitos, pois tu és Deus justo e julgas os nossos pensamentos e desejos. Deus me protege com um escudo. Ele salva os que são honestos de verdade. Deus é um juiz justo. Todos os dias ele condena os maus. Se eles não se arrependerem, Deus afiará a sua espada. Ele já armou o seu arco para disparar flechas. Ele pega as suas armas mortais e atira as suas flechas de fogo. Vejam como os maus imaginam maldades. Eles planejam desgraças e vivem mentindo. Armam armadilhas para pegarem os outros, mas eles mesmos caem nelas. Assim eles são castigados pela sua própria maldade. São feridos pela sua própria violência. Eu, porém, agradecerei a Deus a sua justiça e cantarei louvores ao Senhor, o Deus Altíssimo. Amém. Vamos para alguns comentários e referências do Salmo 7. Salmo 7. Título hebraico. O Antigo Testamento não fala de nenhum Cuxe. Alguns pensam que se trata do Cuxita, um escravo etíope. Referência 2 Samuel, capítulo 18, versículos 19 a 23. Versículo 31 a 33 também. Outros que é Quis, pai de Saul. Referência a 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Outros, Simei. Referência a 2 Samuel, capítulo 16, versículos 6 a 13. E ainda outros, Seba. Referência 2 Samuel, capítulo 20, versículos 1 a 11. Salmo 7, versículo 2. Um leão. Referência Salmo 17, versículo 12. Salmo 7, versículo 4. Se cometi sem motivo alguma violência contra meu inimigo. Também se pode traduzir assim: se deixei de castigar aquele que sem motivo me prejudicou. A lei exigia que pagasse mal por mal. Referência Êxodo capítulo 21, versículos 23 a 25. Levítico capítulo 24, versículos 19 a 20. E Deuteronômio capítulo 19, versículo 21. Jesus diz algo diferente em Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42. Salmo 7, versículo 6. Inimigos. Referência Salmo 3, versículo 6. Salmo 7, versículo 7. E de cima reina sobre eles. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: e por cima deles volta ao alto. Salmo 7, versículo 8.
julga a meu favor, isto é, declara que estou inocente. Referência Salmo 17, versículo 2 e Salmo 26, versículo 1. Salmo 7, versículo 9. Que acabes com a maldade dos maus. Referências Salmo 34, versículo 21, Salmo 75, versículos 7 a 8. Os que são direitos. Referência Salmo 34, versículo 15. Julga os nossos pensamentos. Referências Salmo 17, versículo 13, Salmos 26, versículo 2, Salmos 139, versículos 1 a 4 e versículo 23. Jeremias, capítulo 11, versículo 20, capítulo 17, versículo 10, capítulo 20, versículo 12 e Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Salmo 7, versículo 12. Espada. Referências. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 41. E também Salmos 17, versículo 13. Salmo 7, versículo 13. Armas mortais, flechas de fogo. São figuras dos sofrimentos e doenças que Deus vai castigar os maus. Referências. Salmos 18, versículo 13. Salmos 18, versículo 14. E Salmos 64, versículo 7. Salmos 7, versículo 14. Imaginam maldades, vivem mentindo. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: está com dores de maldade. Concebe a desgraça e dá luz à mentira. O começo e o progresso da maldade nas pessoas é apresentado como se fosse o nascimento de uma criança. Ela é concebida, cresce da barriga da mãe e finalmente é dada à luz. Referência Tiago, capítulo 1, versículo 15. Vivem mentindo. Referência Salmo 36, versículo 3. E por fim, Salmo 7, versículo 17. Deus Altíssimo. Em hebraico, El Elyon, título que descreve o Deus de Israel como o mais poderoso de todos os deuses, afirmando a sua autoridade e poder sobre o mundo inteiro. Referências: Gênesis, capítulo 14, versículo 18, Salmos 9, versículo 2, Salmos 18, versículo 13, Salmos 21, versículo 7, Salmos 47, versículo 2, Salmos 57, versículo 2, Salmos 73, versículo 11, Salmos 77, versículo 10, Salmos 78, versículo 17, Salmos 82, versículo 6, Salmos 83, versículo 18, Salmos 87, versículo 5, Salmos 91, versículo 1, Salmos 92, versículo 1 e Salmos 97, versículo
versículo 9. E é isso, gente. Salmos 7. Que Deus os abençoe.